Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje a aula de gramática é falando sobre transitividade verbal, tá? E como o nome já tá falando, transitividade verbal, a gente vai estar se referindo ao verbo. Então, temos que saber identificar o verbo para poder classificar eles em relação à transitividade deles. Então, como conceito, nós podemos ter o seguinte, que é uma relação entre os verbos transitivos e seus complementos. Isso ocorre por quê? Porque sozinho o verbo transitivo ele não tem sentido completo. Então, o que é que isso quer dizer? Que na frase, se o verbo ele não tem um sentido completo, ele sempre vai precisar de um complemento, né? Então, entregaram a encomenda. Se eu botasse só entregaram, vocês não iam entender. Então, a encomenda é o complemento do verbo entregar. Vendo quadros, né? Então, se eu botasse só vendo, você ia se perguntar, vende o quê? Né? Então, precisa de um complemento. Segure isto, por favor. O verbo segure, nesse caso aí também precisa de complemento, né? Então, de acordo com o tipo do verbo, eles podem ser verbos intransitivos, né? Que é quando o verbo já tem um sentido completo, ele não precisa de complemento. Então, amanheceu, choveu, né? O menino sorriu, João nasceu. Então, os verbos aí não precisam de complementos, então eles são chamados de verbos intransitivos. Já o verbo transitivo, ele precisa de um complemento, né? Então, quando eu digo ele gosta de chocolate, se eu botasse só ele gosta, você ia perguntar de quê, né? Então, de chocolate, aí eu complemento, né, do verbo gostar. Você precisa de um bom fotógrafo. Então, você precisa de quê, né? Então, de um bom fotógrafo. Então, o verbo precisar, ele realmente necessita de um complemento. De acordo com a transitividade do verbo, eles podem ser classificados em verbo transitivo direto, quando esse complemento não precisa de um auxílio de uma preposição para ligar o verbo. Então, e o complemento, né, dele se chama objeto direto. Então, como assim? Terminei a análise, né? Então, o verbo terminei aí. Então, se eu botasse só terminei, você ficava sem entender, né? Então, você ficava perguntando, terminei o quê? Então, a análise seria o complemento. Aí tem uma regrinha que é bem prático para que você identifique se o verbo transitivo direto. Quando você faz a pergunta utilizando o que ou quem, na verdade, o que ou quem para o verbo. Por exemplo, terminei o que, né? Então, quando você utiliza a pergunta o que ou quem, aí no caso você já sabe que o verbo transitivo direto. Então, terminei a análise. Então, terminei seria verbo transitivo direto e a análise que é o complemento do verbo objeto indireto ou direto. A mesa 3 pediu a carne bem assada. Então, o verbo pediu. Pediu o quê? Você utilizou a pergunta o quê, né? Então, quando você faz essa pergunta para o verbo, você já sabe que se trata de um verbo transitivo direto. Então, o verbo transitivo direto e a carne bem assada, que é o complemento do verbo, é o objeto direto. Além do verbo transitivo direto, nós temos o verbo transitivo indireto, né? Então, o verbo transitivo indireto, ele já é um verbo que se liga ao complemento, fazendo uso de uma preposição, né? O complemento desse verbo se chama, já que ele é verbo transitivo indireto, o objeto vai ser indireto. E normalmente as perguntas que a gente faz para os verbos são a quem, de quem. Então, o motociclista obedeceu às normas de trânsito. O motociclista obedeceu a quê, né? Então, se você fez a pergunta a quê para o verbo e não o quê, então ele vai ser verbo transitivo indireto. Então, obedeceu o verbo transitivo indireto e o complemento seria o objeto indireto, que é as normas de trânsito. Ana gosta de quê? De melancia. Então, verbo transitivo indireto
E de melancia, o objeto indireto. O jornalista duvida das evidências. Então, duvida de quê? Né? Então, o verbo transitivo indireto duvida e das evidências, o objeto indireto. Bem, além do verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto, nós vamos ter os verbos bitransitivos, que eles vão ter os dois complementos, né? Então, vai ter o objeto direto e o objeto indireto. Então, temos a seguinte frase. A criança pediu à mãe suas fotos. Então, o verbo pediu. Aí você faz a pergunta. A criança pediu a quem? A mãe. O quê? As fotos. Então, a mãe seria o objeto indireto, porque você utilizou a pergunta a quem, e o que é o objeto direto, né? Então, as fotos, ou suas fotos. Envia os postais aos clientes. Então, enviei o que? Os postais, objeto direto. Aos clientes. A quem? Aos clientes. Então, aos clientes seria o objeto indireto, né? Então, temos aí enviei um verbo transitivo direto e indireto. Além desses, temos também os verbos de ligação, né? Então, o verbo de ligação é o verbo que liga ao sujeito um estado ou característica expressos pelo predicativo do sujeito. Então, temos aí os verbos de ligação, ser, estar, permanecer, ficar e parecer. Como exemplo, nós temos, todos continuaram assustados. Então, continuaram o verbo de ligação e assustados é o predicativo do sujeito, né? Então, o predicativo do sujeito é ligado através de um verbo de ligação, né, a característica do sujeito. Então, o jovem parecia feliz. Então, feliz é o predicativo do sujeito, né, e parecia seria o verbo de ligação. Então, o verbo de ligação, ele serve para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, indicando o estado ou característica. Então, a plateia estava maravilhada, né? Então, estava verbo de ligação aí, né? Então, para completar esse pequeno vídeo, vocês deem uma lida no capítulo 4, né, do módulo, e respondam aí, por favor, as páginas 61 a 63 até a questão 3. E aí, na próxima aula, eu dou continuidade ao capítulo 4, tá? Para que vocês continuem fazendo essas atividades em casa. #ficar em casa.